O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu me mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que a minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, precisamos ter disponibilidade para acolher a alegria de nosso Senhor. É com essa palavra que eu gostaria de iniciar a homilia de hoje e de jogar luz sobre os textos evangélicos. Precisamos estar disponíveis para receber a alegria de Deus. O Evangelho de hoje diz aqui que um homem que estava à mesa, numa refeição, disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. E diante dessa palavra, Jesus como que confirma esta palavra contando uma parábola. Isto é verdade. Feliz é aquele que come o pão no reino de Deus. É verdade. É feliz, nós que compreendemos o que significa participar do banquete, comer o pão no reino de Deus. Nós sabemos. Então nós podemos dizer: é feliz. De verdade, é feliz quem é convidado para ir para o céu. E somos todos convidados. A parábola mostra que todos, com generosidade, são convidados. Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer que todos participem da sua alegria. Porque Deus sabe que serão felizes aqueles que lhe disserem sim. Por isso Deus convida a todos. Mas a pergunta é: estamos disponíveis para acolher a alegria que Deus quer nos oferecer? Diz aqui que diante daquela afirmação, feliz aquele que come o pão no reino de Deus, Jesus conta uma parábola. Diz que um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Só que na hora do banquete, ele mandou o seu empregado chamar os convidados e diz que cada um começou a dar
uma justificativa, uma desculpa. É verdade, meus santos, quando nós não estamos interessados em fazer algo, nós sempre encontramos uma razão para não fazê-lo. Quando nós não queremos fazer algo, sempre temos uma desculpa na ponta da língua. Não é verdade? É verdade. Que quando nos chamam para fazer algo para que estamos dispostos, nós sempre encontramos tempo, nós sempre encontramos condições, nós sempre encontramos em nós predisposições. Sempre estamos predispostos, dispostos, animados. Não há dificuldade, não há empecilho que nos impeça de fazer aquilo que queremos fazer. Não há empecilho que nos impeça de dizer sim para uma proposta para a qual nos sentimos inclinados. Mas, quando não queremos, a menor dificuldade é uma grande dificuldade. Então é isso que Jesus quer revelar aqui, esta má disposição que existe no nosso coração. E esta má disposição existe no nosso coração. Por quê? Porque nós não acreditamos que Deus nos convida para uma festa. Lá no fundo, nós acreditamos naquilo que o diabo sussurra ao pé do nosso ouvido, isto é, Deus é muito exigente. O que Ele tem para você é muito exigente, a vontade dEle é muito exigente, Ele vai tirar a alegria da sua vida aqui na terra. Primeiro, o diabo sussurra que só existe esta vida aqui na terra. É a primeira mentira. Depois, ele sussurra que até a alegria nesta terra Deus quer tirar. Mas ele, o diabo, quer fazer você feliz nesta terra, neste lugar onde somente a felicidade existe. São essas duas, dentre tantas outras, mas são essas duas mentiras para as quais nós precisamos fechar os nossos ouvidos espirituais. Primeiro, que não existe apenas este mundo, não existe apenas esta terra, não existe apenas a felicidade aqui. Existe uma outra felicidade infinitamente mais perfeita. E segundo, fazer a vontade de Deus nos dará também felicidade neste mundo, porque, meus irmãos, não há realidade mais plenificante, que nos plenifique interiormente, que dê sentido à nossa vida, quando nós sabemos que tudo neste mundo tem sentido para uma outra felicidade maior ainda, que nós caminhamos neste mundo e até as dificuldades deste mundo têm significado para o outro, e as felicidades que nós aqui experimentamos são apenas um sinal daquela felicidade perfeita, duradoura, eterna, que não passa, reservada para nós. Então precisamos acreditar, precisamos pedir a Deus que coloque no nosso coração esta certeza: feliz é aquele que come o pão no reino de Deus. Feliz é aquele que alcança a verdadeira felicidade. E quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança em Deus, as renúncias, sim, as renúncias que nos são necessárias aqui neste mundo, se tornam plenas de sentido. Pois bem, nós precisamos então pedir a Deus que nos conceda esta fé. Nós estamos, meus irmãos, caminhando neste mundo
às vezes sim, fazendo alguma renúncia, mas nós estamos caminhando para a verdadeira felicidade. Deus quer a nossa felicidade. Deus está nos convidando para uma festa. Aquilo que Deus tem preparado para nós é uma grande festa que excede toda a nossa expectativa. É uma grande festa que não só excede a nossa expectativa, mas que não se embota, com a qual nós não iremos enjoar. Qualquer coisa neste mundo, por maior que seja, chega um momento que enjoa, que enfastia, porque excede. Tudo nesse mundo ou é de menos ou é de mais, mas não tem a medida certa e não dura nessa medida para sempre. A felicidade que Deus tem para nós é transbordante, é perfeita e não passa. Imagina uma felicidade que sempre vai nos extasiar, com a qual nós nunca estaremos acostumados, que estaremos sempre, a cada momento, nos encantando com ela. É para isso que Deus nos chama, e é para isso que nós dizemos não, quando nos apegamos aos nossos pequenos e mesquinhos afazeres, e dizemos não ao convite de Deus. A primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Filipenses, nos mostra quanto custou esta felicidade. São Paulo diz: Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens, encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Tudo isso para nos alcançar essa felicidade. Tudo isso para poder nos convidar para a festa. Tudo isso, ele de alguma maneira, a sua condição divina, ele de alguma maneira dela se afastou para poder nos conceder a alegria perfeita. E o que nós estamos dispostos, e do que nós estamos dispostos nos afastar? O que nós estamos dispostos a renunciar para que possamos desta alegria participar? Se nós tivermos em mente que é para uma grande festa, uma grande alegria, uma grande realização que nós nos preparamos, até as renúncias serão gozosas. Santo Agostinho, imbuído desta fé, podia dizer que quem ama não sofre. Por quê? Que quando você está caminhando para Deus, quando você está amando a Deus e caminhando para Deus, até as dificuldades que o levam a amar a Deus e para Deus caminhar, são amáveis. Mas são amáveis porque nós cremos. Tem significado porque nós cremos. São sofrimentos, imagine que paradoxo eu irei aqui dizer. São sofrimentos gozosos, porque os nossos olhos espirituais estão cheios da luz de Deus e nós vemos o significado. Peçamos a Deus, meus irmãos, esta luz da fé, para que nós possamos dizer amém. É isso mesmo, eu creio, quando nós ouvirmos: feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.